Quem são os Celestiais? Quem são os Eternos? Como Thanos pode ser destruído? Quem é Thanos na verdade? Se você quer a resposta para essas perguntas, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final e que você preste atenção naquilo que eu vou dizer, porque possivelmente isso pode ser usado como base para os próximos filmes da Marvel depois de Vingadores Ultimato. O Filmografia começa agora, roda a vinheta. Antes de mais nada, pessoal, muito obrigado pelo view, deixa o seu like, ativa o sino de notificação e principalmente se inscreve no canal, porque aí você ajuda o canal a crescer e toda semana nós temos vídeos diferentes sobre o universo cinematográfico diferente. A gente sabe que após Vingadores Ultimato, o futuro dos filmes da Marvel permanece nebuloso nos cinemas. A gente sabe que em julho nós vamos ter Homem-Aranha Longe de Casa, mas depois disso, nada. Não sabemos nada e tudo permanece em segredo. Porém, executivos da Marvel, diante das suas coletivas, dentro de suas coletivas de imprensa, já soltaram na mídia que alguns filmes estão em produção. E entre eles temos Viúva Negra, que é o filme solo da Viúva, protagonizada pela Scarlett Johansson. Nós temos também Pantera Negra 2, Doutor Estranho 2, mas teve um filme em particular que me chamou a atenção pelo fato de estar em produção e que tem muito a ver com coisas que já estão acontecendo dentro do universo cinematográfico Marvel e que talvez o grande público não tenha tomado ciência, não tenha percebido. O filme que me chamou a atenção pela produção é Os Eternos. E por quê? Quem são os Eternos? Antes da gente entrar no mérito de quem são os Eternos, a gente precisa primeiro falar de uma outra raça que os originou e que é superior a eles. Nós precisamos falar dos Celestiais. Os Celestiais são uma raça alienígena superior tecnologicamente, intelectualmente, cientificamente, e que há mais de 1 milhão de anos veio até a Terra. E eles têm esse costume de ir a determinados planetas e selecionar entre os indivíduos que moram nesses planetas, os indivíduos com mais capacidade, os indivíduos promissores, os indivíduos que seriam a raça liderante daquele planeta. E quando eles vieram à Terra, eles pegaram os humanos, na verdade não os humanos, mas pegaram a raça mais inteligente, não vamos falar dos humanos, pegaram a raça mais inteligente e fizeram pesquisas genéticas com esses seres. Dessas pesquisas originaram-se 3 raças: os humanos comuns, os deviantes, guardem esse nome, e os Eternos, sobre quem a gente está falando. E por que é tão interessante falar dos Celestiais? Porque os Celestiais, eles fazem isso, como eu acabei de falar, em vários planetas. Eles fizeram esse tipo de experimento em vários planetas e eles deram origem a 2 raças que foram apresentadas em Capitã Marvel: os Kree e os Skrulls. E você pode notar que os Kree e os Skrulls têm semelhanças fisiológicas com os humanos por conta dessas pesquisas. Tanto que tanto os Kree quanto os Skrulls podem se reproduzir, como que foi mostrado em Capitã Marvel. Curioso? Mas a curiosidade não para por aí, fica mais interessante. Essa semana foi oficializada a compra da Fox pela Disney. E com isso, todos os heróis, todos os direitos de heróis que haviam com a Fox passaram automaticamente para a Disney, para que possam ser incluídos no universo cinematográfico Marvel, no MCU. São eles: Deadpool, o Quarteto Fantástico e os X-Men. Sendo que um dos principais Celestiais, um dos talvez dos mais conhecidos Celestiais que existe no universo Marvel, estava em posse da Fox e é um dos vilões, um dos inimigos do Quarteto Fantástico. Eu falo de Galactus, o devorador de mundos, a grande entropia que devora mundos, que destrói planetas. Coincidência ter um filme em produção dos Eternos e os direitos do Galactus e do Quarteto Fantástico terem acabado de ir para as mãos da Disney? Talvez sim, talvez não. Continuando, falando dos Eternos. Quem são os Eternos? Os Eternos são seres que parecem com os seres humanos, mas de humanidade é só isso que tem. Porque eles são poderosíssimos, têm grandes poderes psionicos. Poderes psionicos são poderes relacionados à mente, telepatia, telecinese, entre outros. Super força e uma grande capacidade de regeneração. Guarda isso, uma grande capacidade de regeneração. Para que um Eterno morra, ele precisa perder grande parte das moléculas do seu corpo. O golpe que ele venha a sofrer precisa arrancar uma boa parte do seu corpo para que ele não consiga se regenerar e ele morra. Guardem essa informação. Prosseguindo, os Eternos têm uma capacidade de se unirem. Eles têm a capacidade de criar um ritual chamado Unimente. Eles se unem em um corpo só e eles formam a Unimente, que é um ser, um construto poderoso, tanto em poderes mentais quanto poderes físicos.
Somente o líder dos Eternos pode iniciar um ritual para criar essa unimente, para que se unam. Prestem atenção nesse fator também. Prestem atenção nessas informações todas, por favor. E o que acontece? Avançando um pouco na história, passando-se um pouco na história, os Eternos, eles criaram uma cidade, os Eternos que viviam na Terra, criaram uma cidade chamada Titanos. Titanos, numas montanhas na Ásia. Só que, apesar deles serem evoluídos como civilização, eles tinham muitos conflitos entre si. Acabou havendo um racha entre os Eternos, e dois grupos foram criados. Um grupo liderado por um líder chamado Uranus, e outro grupo liderado por um homem chamado Cronos, dentro dos Eternos. E esses dois grupos, eles começaram a entrar em guerra por conta das divergências de pensamento. Cronos achava que os Eternos, por serem superiores, deveriam ajudar e proteger os demais seres, os humanos comuns, nós. E Uranus achava que os Eternos, por serem superiores, deviam subjugar a raça, as demais raças, a raça humana, deveriam dominar a Terra inteira. Essa guerra durou muito tempo na história do universo Marvel, e depois de um tempo, ela só terminou quando esses dois líderes se enfrentaram. Cronos saiu vencedor sobre Uranus e o exilou. E exilou todos os outros Eternos que acompanharam ele, que apoiavam ele. Um exílio fora do planeta, um exílio no espaço. Uranus, quando foi exilado, acabou aterrissando junto com seus seguidores no planeta Uranus. Planeta Urano. Lá ele encontra uma base dos Kree, o povo que Kree, a raça a qual a Capitã Marvel fazia parte. Ele destrói aquela base, ele toma conta daquela base e lá ele começa a construir uma nave para que ele pudesse voltar para a Terra e se vingar de Cronos. Só que alguns dos Eternos que o apoiavam não concordaram com isso e estabeleceram uma comunidade em Urano. Detalhe, pode haver uma comunidade atual de Eternos no planeta Urano. Os demais Eternos que acompanhavam Uranus terminaram de construir a nave e foram para a Terra. Voltaram para a Terra. Só que no caminho eles foram atacados pelos Kree, que se vingaram do ataque deles à sua base em Urano. Muitos Eternos morreram e somente 7 Eternos sobrevivem a esse ataque dos Kree. Esses Eternos se unem, pegam seus poderes, unem-se e caem numa lua do planeta Saturno conhecida como Titã, planeta apresentado em Guerra Infinita. Titã. E lá, nesse lugar onde eles caem, eles se desenvolvem como civilização e prosperam. Tempos depois, muito tempo depois, nasceria um Eterno com uma síndrome chamada de Síndrome Deviante, que altera a sua personalidade e altera e perturba a sua mente. O Eterno, vocês já conhecem. Esse Eterno, que nasceu perturbado, que foi rejeitado pelos seus próprios pais, pelo seu próprio povo, por possuir a aparência de um deviante, que é também uma raça inimiga dos Eternos, é o responsável pelo maior problema dentro do universo cinematográfico Marvel. É o responsável pelo estalar de dedos que devastou 50% do universo. Thanos. Thanos é um Eterno. E ele já foi introduzido bem antes da produção do filme dos Eternos ser anunciada. Por que Thanos não pôde ser morto em Guerra Infinita? Vocês devem lembrar da cena onde Thor pega a Rompe Tormentas, o martelo novo, e crava no corpo de Thanos. Thanos vira para ele e fala: você devia ter mirado na cabeça. E estala os dedos e o problema todo começa. Entendem por que Thor não conseguiu matá-lo? Porque se Thor tivesse arrancado a cabeça de Thanos, ou arrancado uma boa parte do corpo de Thanos, ele não poderia se regenerar. Thanos é um Eterno. Para que um Eterno morra, ele precisa perder grande parte do seu corpo para que não se regenere. Daí a importância de ter um filme sobre os Eternos, para entender mais sobre esse povo, para entender mais sobre esses heróis que farão papel, que desempenharão um papel importante nesse novo cenário, nessa nova fase, na fase 4, que começa agora depois de Vingadores Ultimato. É uma coisa muito interessante da gente desenvolver uma teoria, da gente elucubrar. Outra coisa muito importante que talvez possa reforçar tudo que eu estou dizendo nesse vídeo, baseado no que os quadrinhos fornecem. Duas coisas que a gente sabe sobre Vingadores Ultimato. Que aparecerá outro vilão no filme e que não é o Thanos. Seria Galactus, como já mencionado anteriormente no vídeo. Segunda coisa que a gente sabe sobre Vingadores Ultimato, que a cena pós-créditos do filme poderá ter relação
com os Eternos que a gente está falando aqui. A teoria baseada nos quadrinhos, é claro que a Disney tem uma liberdade criativa para conduzir de forma diferente o que está acontecendo. Guerra Infinita não é exatamente igual ao Desafio Infinito, a HQ, mas seguiu por um caminho muito bom, concordam? É claro que a gente sabe que a Disney tem essa liberdade criativa e que talvez tudo não seja igual, mas se você parar para ver o momento que o universo cinematográfico Marvel se encontra, toda essa história dos Eternos com os Celestiais, da guerra entre eles e do que isso gerou, que através dessa guerra, através da criação dos Eternos, Thanos nasceu. Será que tudo isso não é tão coerente? Será que tudo isso é mais verdade do que uma simples teoria pode apresentar? Será que isso não é o prenúncio da nova fase dos Vingadores, da nova fase do universo Marvel? Nem tanto Vingadores, porque pelo que nós sabemos, talvez os Vingadores deixem de existir depois desse filme. Não sabemos, é tudo uma teoria. Mas eu gostaria que vocês pensassem comigo, que vocês analisassem tudo isso que eu disse até o momento, e todas essas circunstâncias que são muito coincidentes, é tudo muito coincidente que está acontecendo nesse momento. Será verdade? Será mentira? Não sabemos, mas a base dos quadrinhos está aí. Vocês podem pesquisar a respeito disso. Podem pesquisar sobre os Eternos, pesquisar sobre os Celestiais, pesquisar sobre Thanos, para entender melhor a origem dele. Ele é um Eterno. Então, vamos continuar pensando, vamos continuar esperando e aguardando ansiosamente Vingadores Ultimato no dia 25 de abril. Alguns cinemas, como o Cinemark, vão abrir a pré-venda amanhã, a partir da sexta-feira. Então, vamos aguardar Vingadores Ultimato ansiosamente. E tudo aquilo que a Disney está mantendo em segredo sobre o universo cinematográfico Marvel, mas que pode ser muito, mas que pode ser não, que com certeza será muito importante daqui pra frente. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sino de notificação, se inscreve no canal. Esse foi o Filmografia. Até a próxima, pessoal. Abraços.